Nós estamos no meio de uma série de mensagens chamada Fim dos Tempos. Nós estamos falando sobre o fim dos tempos e, como você pode ver na imagem, o que a Bíblia diz sobre os últimos dias. Nós começamos essa série domingo passado com o pastor Vargas. Hoje eu vou continuar e nós temos 5 mensagens no total a respeito disso. Nós não vamos poder nessa série detalhar todos as mínimas possibilidades e interpretações a respeito do fim dos tempos. Porque, como nós vamos ver hoje, tem várias interpretações de algumas coisas que vão acontecer. Mas nós queremos trazer durante essas 5 semanas uma orientação quanto a alguns eventos principais que a Bíblia deixa bem claro, para que a gente tenha uma orientação sobre esse tema que a Bíblia nos ensina, que nos fala, que é parte daquilo que nós cremos como seguidores de Jesus. Em meio a essa série, nós queremos evitar 2 extremos. Um extremo é o que se chama de escatomania. Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Escatologia. Escatomania é a pessoa que, de tanto estudar o fim dos tempos, não consegue viver hoje. E demais, exacerbadamente preocupado com as coisas e tentando decifrar e adivinhar as coisas, não consegue viver hoje porque entrou demais num estudo com algumas coisas que o paralisaram. Esse é um extremo. Por outro lado, existe um outro extremo que talvez também seja tão perigoso quanto, que é de pensar que fim dos tempos não tem nada a ver comigo. É pensar, não, fim dos tempos é aquele negócio que a gente sabe que vai acontecer, mas não vai acontecer, igual câncer, né? Aquela coisa que você fala, não, isso não vai acontecer comigo, né? Acontece, eu sei que acontece, está lá, mas comigo não acontece. A gente tem o perigo de pensar que essa questão de fim dos tempos é uma coisa que nunca vai acontecer comigo, e a gente tem ela como uma categoria de conhecimento, tem uma caixinha de conhecimento sobre o fim dos tempos, mas fica lá naquela caixinha, porque afinal de contas não tem nada a ver comigo. Mas a Bíblia é clara que o mundo, como nós conhecemos ele hoje, um dia vai acabar, certo? Você entende isso? O mundo, como nós o conhecemos hoje, a Bíblia diz, ele vai acabar. Um dia as cortinas da história vão se fechar, Jesus volta para buscar os seus e para julgar os que não são seus. A Bíblia deixa isso muito claro, não há dúvida com relação a isso. Isso faz parte integral do que nós cremos como seguidores de Jesus e seguidores da Bíblia. Nós precisamos saber a respeito disso. Essas coisas podem acontecer sim comigo e contigo. Nós não sabemos a data, não sabemos como vai ser, isso a Bíblia também deixa bem claro, ficar tentando adivinhar quando vai ser, é futilidade, mas pode acontecer comigo e contigo. E nós precisamos ter um mínimo de entendimento para que nós possamos estar preparados, vigiando, observando aquilo que desenrola ao nosso redor. Fim dos tempos é uma coisa que muita gente ou não entende ou tem muita confusão a respeito, porque honestamente, se você for estudar o livro de Apocalipse, por exemplo, se você for ler ele como se fosse um evento cronológico, você vai ficar biruta, porque tem todo um gênero literário ali, tem toda uma forma de pensar ciclicamente sobre o tempo, tem a mulher que está dando luz ao filho, o cavalo vermelho, tem um monte de coisa lá que o cara lê e se perde. Às vezes a gente, por não entender, a gente diz, não, então deixa lá, né? Isso não vai acontecer comigo, então deixa lá na sua categoria. Mas você sabe que tem algumas coisas sobre o fim dos tempos que a Bíblia deixa bem clara? Tem algumas coisas que têm muita interpretação, outras coisas estão bem claras, e são essas coisas que nós queremos estudar, porque graças a Deus a Bíblia não nos deixa no escuro quanto a fim dos tempos. Graças a Deus, Jesus deixa bem claro, Deus explica algumas coisas para nós e nós queremos buscar entender aquilo que precisamos entender, e as coisas que não tem como entender ou não tem como entender com clareza, nós vamos deixar também para entendermos mais para frente. Mas nas próximas 2 semanas eu vou estar trazendo mensagens aqui que são sobre 2 temas bem relacionados com relação ao fim dos tempos. Hoje vamos falar sobre arrebatamento, semana que vem vamos falar sobre a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo conforme descrita na Bíblia. Para o nosso estudo hoje sobre arrebatamento tem 2 termos que eu preciso esclarecer contigo. Primeiro é o termo tribulação. Nós vamos falar a respeito disso, a Bíblia fala sobre um tempo de tribulação. Tribulação significa dificuldade ou sofrimento. É um tempo, no fim dos tempos,
onde vai haver sofrimento ou dificuldade além do normal, além do que já foi visto hoje, a Bíblia diz, além do que já foi visto pela humanidade ao longo da história, vai haver um período, a maioria das pessoas pensam que são 7 anos, de tribulação, sofrimento e uma dificuldade maior do que normal. Então, tribulação é sofrimento. Fala comigo, tribulação é sofrimento. A segunda palavra que a gente precisa meio que definir é a palavra arrebatamento, que é o tema do nosso estudo hoje à noite. Arrebatamento é a crença, é o ensinamento bíblico de que em algum momento durante o fim dos tempos, Cristo volta para arrebatar a sua igreja. Arrebatar vem da palavra harpazo em grego, que pode ser traduzido como sequestro. É alguém chegar e pegar alguém rapidamente e inesperadamente. Arrebatamento é você ser retirado rapidamente e inesperadamente de um ambiente. Então, a Bíblia ensina que vai haver um período de sofrimento e dificuldade. A Bíblia também ensina que em algum momento Jesus volta e ele sequestra os que são seus, ele tira os que são seus do mundo por causa desse sofrimento e tudo mais que vai acontecer. Então, tribulação e arrebatamento. Tem alguns textos na Bíblia que são bem claros com relação ao arrebatamento. Eu quero ler 2 para vocês, se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, você pode, vão aparecer no telão. É só para eu te falar sobre o arrebatamento, depois nós vamos entrar no nosso texto principal. Lucas 17, 34 a 36 diz assim: eu digo a vocês, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada, a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada, a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. É um texto clássico, talvez você já tenha ouvido falar desses versículos, a ideia de que inesperadamente e rapidamente pessoas serão retiradas do mundo por um evento drástico que nós chamamos de arrebatamento, a retirada dos santos aqui da terra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17, também descrevem isso, diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, versículo 17, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados, está aí a nossa palavra, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Não se preocupe que não é arrebatamento ainda, tá? Só chuva, fica tranquilo. Seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Então a Bíblia é muito clara com relação ao arrebatamento, que vai haver um momento na história em que os santos em Cristo serão retirados dessa terra. Então, 2 coisas que você precisa entender sobre arrebatamento. Primeiro, a Bíblia é clara que isso existe e vai acontecer. Segundo, que a gente precisa entender é que existem várias interpretações sobre quando isso vai acontecer. Nós sabemos que vai acontecer, mas tem várias interpretações da Bíblia sobre quando isso vai acontecer. Tem gente que acredita que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, do sofrimento. Tem gente que acredita que o arrebatamento vai acontecer no meio do sofrimento, em algum momento. Tem gente que acredita que vai ser no fim, passar todo o sofrimento, depois a igreja de Cristo sobe. E tem até gente que acha que nem o arrebatamento e nem a tribulação vai acontecer, que são coisas que já aconteceram historicamente e o fim dos tempos vai ser completamente diferente. Eu trouxe um gráfico, vou pedir para o pessoal colocar, para vocês saberem mais ou menos algumas teorias que estão aí. Eu sei que quando a gente coloca um gráfico como esse, você fala, meu Deus, é uma aula, é uma classe de seminário. Pensei que era igreja de pregação, agora virou classe de seminário. Me permita por alguns minutos mostrar para vocês algumas coisas um pouco mais técnicas e dar um embasamento bíblico sobre o arrebatamento, que eu quero falar com vocês de uma forma muito prática hoje, sobre o arrebatamento, mas eu preciso explicar algumas coisas que vão dar embasamento para a gente poder falar de forma prática. Primeiro, nós temos várias pessoas que veem o arrebatamento ali no começo dos 7 anos da tribulação. Está vendo esse período de 7 anos? O arrebatamento começa ali no começo, outros no meio, em alguns momentos diferentes, e alguns até depois da tribulação. A grande maioria de vocês, provavelmente, se você já estudou isso ou já perguntou para alguém, a grande maioria dos pastores hoje foram ensinados que o arrebatamento é naquela primeira categoria lá em cima, acontece pré-tribulação.
A grande maioria dos cristãos hoje entende que vai haver o arrebatamento antes do momento de sofrimento, que nós não vamos estar aqui para esse momento de 7 anos, nós seremos levados. Essa é a versão clássica de entendimento sobre o fim dos tempos. Se você tem assistido aquela novela Apocalipse, é isso que mostram naquela novela. Essa é a visão clássica. Por favor, não construa a sua teologia baseada numa novela. Vamos para a Bíblia, para a teologia. Tá? Você pode assistir a novela, tá? Pode ser bom, mas, por favor, vamos para a Bíblia, para a teologia. E existem teólogos sérios que amam a Jesus de todo o coração, que creem e ensinam que o arrebatamento é pré-tribulação. E existem teólogos sérios que também amam Jesus, que creem nessas outras opções também. Nós não vamos brigar por causa disso. Mas eu tenho alguns motivos específicos pelos quais eu não creio num arrebatamento pré-tribulação. E eu quero falar contigo sobre isso hoje. Quero salientar o porquê disso e nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. Eu creio num arrebatamento durante a tribulação e antes da ira de Deus. A terceira opção ali, pré-ira. Durante a tribulação, durante o sofrimento, mas antes de um momento que é chamado da ira de Deus. Nós vamos explicar isso bem claramente já já. Agora, pausa para os teólogos de plantão que estão dizendo: meu Deus, o pastor não crê no arrebatamento pré-tribulação e foi o que eu sempre fui ensinado. Se você crê nisso, meu irmão, glória a Deus. E se você tiver certo, você não vai nem ter que ficar bravo comigo, porque você vai ser arrebatado, vai ser levado, vai estar na bênção, vai esquecer que eu preguei isso. Mas eu preciso ser fiel àquilo que eu entendo, e nós vamos ver depois que eu passar dessa parte técnica, onde eu tenho que dar um embasamento para vocês, vocês vão ver por que isso faz diferença, uma coisa muito prática nas nossas vidas. Então, peço permissão que eu possa ensinar aquilo que eu acredito. Você não precisa concordar comigo, mas eu quero ensinar, eu preciso ser fiel àquilo que eu entendo. Eu não creio num arrebatamento pré-tribulação por vários motivos, deixa eu citar alguns. Jesus fala com seus seguidores na Bíblia a respeito de um sofrimento que viria antes do fim dos tempos, e nós vamos ler um pouco a respeito disso hoje. Por que que Jesus descreveria a sequência de eventos dentro de um período de sofrimento para os seus seguidores se eles não vão passar por isso? Os dias, não, vai ser assim, eu vou chegar, vou pegar vocês, não se preocupa com o resto, que o resto nem vão estar aqui, vão estar comigo. Mas ele descreve todo um período de sofrimento. Segundo motivo pelo qual eu não creio num arrebatamento pré-tribulação, pré-sofrimento, é que a história da igreja mostra que Deus tem sim permitido aos seus filhos sofrerem por causa da causa de Cristo. A história da igreja mostra que o povo de Deus às vezes sofre pela causa de Deus. Terceiro motivo pelo qual eu não creio é que existem textos, vários textos que nós vamos olhar hoje e outros que nós vamos olhar semana que vem, que falam que o povo de Deus está presente na terra durante a tribulação. Está na Bíblia. Nós vamos ver isso um pouco essa semana e semana que vem. Então eu entendo que nós cristãos, nós vamos sim passar por um período de sofrimento. Nós vamos passar por boa parte da tribulação. Nós vamos falar especificamente sobre isso. Eu creio que esse nosso sofrimento ele vai acontecer por um tempo, mas que os santos são sim arrebatados, são tirados da terra, especificamente entre o 6º e o 7º selo em Apocalipse. Se você não sabe o que eu estou dizendo, existem 7 selos no livro de Apocalipse, cada selo descreve um período, um momento dessa tribulação. O 6º selo e o 7º selo tem uma diferença muito grande. O 7º selo é a ira de Deus. É quando Deus despeja sobre a terra a sua ira justa, por tudo aquilo que foi feito de errado, sobre o anticristo que vai se levantar, sobre todo o caos que vai estar instalado na terra. Deus despeja a sua ira. Antes do despejar da ira de Deus, nós somos tirados. Os primeiros 6 selos nós estamos aqui, antes do 7º selo nós somos tirados. Eu creio nisso porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, Paulo falando sobre os fins dos tempos, ele diz o seguinte: porque Deus não nos destinou à ira, mas para recebermos salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O contexto é fim dos tempos, ele fala, nós não somos destinados a isso. Também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que fala também sobre arrebatamento, Paulo diz, eis que eu digo para vocês um mistério, vou revelar uma coisa para vocês, nem todos dormiremos, está falando de morte,
mas todos seremos transformados, versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, está falando do arrebatamento, aquela coisa rápida, aquela retirada rápida aqui da terra, ao som da última trombeta. No livro de Apocalipse existem 7 selos e existem 7 trombetas. Ele descreve que o arrebatamento vai acontecer ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Último versículo, para dar base àquilo que eu estou falando, Apocalipse capítulo 7, versículo 13, conta dos eventos do fim dos tempos, e na cronologia de Apocalipse, o 6º selo já foi aberto, aquilo já aconteceu, agora estamos prestes a abrir o 7º selo em Apocalipse, e acontece o seguinte, versículo 13 de Apocalipse capítulo 7. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco e de onde vieram? Há um momento no decorrer da tribulação que aparecem pessoas, uma multidão de pessoas vestidas de branco, que representa salvação e pureza, aparecem no céu. Eles falam: de onde vieram essas pessoas? Olha a resposta. Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aparece no céu, entre o 6º e o 7º selo, uma multidão de pessoas de branco que saíram da grande tribulação. Eu entendo que esse é o povo de Deus, chegando na presença de Deus após um período de tribulação, antes do 7º selo, sendo resgatados daquela ira de Deus que é o 7º selo. Por que eu estou falando todas essas coisas, mostrando gráfico e falando de coisas técnicas? Porque eu quero chegar numa parte prática que é muito importante. Não estou aqui só para falar sobre teologia ou divergências de teologia, mas quero ser bem prático com vocês hoje. É importante a gente falar sobre isso, explicar isso num gráfico e dar textos bíblicos para você, porque se você foi ensinado e você crê num arrebatamento antes do sofrimento, e se você estiver errado, você vai ter uma grande surpresa. Certo? Se a gente foi ensinado, a gente nunca parou para pesquisar, cara, antes do caldo engrossar, Jesus vem e leva a gente, então tá de boa, fica tranquilo, que a hora que o bicho pegar, Jesus nos leva. E se isso não acontecer, e você olhar ao teu redor e falar: gente, o que está acontecendo? Não era para ser assim, o que está acontecendo? Você pode ter uma grande surpresa e pode não estar preparado para aquilo que talvez você, talvez eu tenha que passar. Quando a gente crê no arrebatamento antes da tribulação, a gente diz: cara, fica tranquilo. Mas em toda a história da igreja, os cristãos passaram por sofrimentos. Em toda a história da igreja. Por que que nós achamos que nós somos os sortudos que não vamos passar por isso? Quando começar a ficar feio, Jesus pega a gente. Se em toda a história isso não aconteceu. Eu creio que nós precisamos estar preparados, queridos, para sofrer por Jesus, se for necessário. Talvez não aconteça no nosso tempo, nós vamos falar um pouco mais a respeito disso semana que vem, mas eu acho que nós temos que estar preparados. Eu acho que a Bíblia é bem clara com relação a isso. E por que eu quero que você esteja preparado? Nós vamos olhar hoje, focar a nossa atenção num texto clássico, que nos fala um pouco sobre essa tribulação que eu creio que virá. Está lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Se você tem uma Bíblia, abra ela comigo, nós vamos ficar nesse texto agora até o fim da mensagem. Eu quero descrever para vocês algumas coisas. É um texto clássico, é Jesus que está falando, não é qualquer outro, é Jesus respondendo uma pergunta sobre o fim dos tempos. Vamos olhar a partir do versículo 3 de Mateus capítulo 24. Diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Que bom que eles fizeram essa pergunta, não é verdade? Porque Jesus deu a resposta e a pessoa anotou, e a gente tem ela hoje para a gente poder ler e ter uma orientação. Jesus responde, versículo 4: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas, o que diz ali? Não tenham medo. Se você tem hábito de sublinhar ou marcar na sua Bíblia, sublinha isso.
Sabe por quê? Porque eu, talvez, como você, já ouvi muita pregação. Quando você ouvir de guerras e rumores de guerra, meu irmão, se esconde, corre para a tua casa, se tranca você com seus filhos, porque Jesus vai voltar. É isso que a Bíblia diz? Não. Quando vocês ouvirem de rumores de guerras, não tenha medo. Não tenha medo. Olha a continuação. É necessário que essas tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, versículo 6. Quando vocês ouvirem de guerras e rumores de guerra, não tenha medo. Isso é necessário, isso está explícito que vai acontecer e não é o fim ainda. Jesus está dizendo. Versículo 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos e lugares, e tudo isso, versículo 8, é somente o início das dores. Aquela pregação, quando tiver terremoto, vai tendo terremoto, e está tendo não sei o que, e guerra, e fome, Jesus está voltando. Não, Jesus disse, isso vai acontecer, e é o início das dores, mas tem muita coisa ainda para rolar, nós vamos ver isso essa semana e semana que vem. É só o início das dores. Não é o fim ainda, é o início das dores. Nós nem entramos, eu creio, ainda na tribulação. A tribulação começa a partir do versículo 9, Mateus 24, versículo 9, a continuação do texto que a gente está lendo. Diz assim: então, ou seja, depois das guerras, depois das fomes, depois dos terremotos, depois de nação se levantando contra nação, que não é o fim ainda, não tenha medo, depois de tudo isso, o que vai acontecer é o seguinte: eles vão entregar vocês para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, versículo 10, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você está entendendo? Guerras, terremotos, rumores de guerra não é o fim, é necessário que aconteça, não tenha medo. Ainda vai acontecer várias coisas, nós vamos olhar detalhe por detalhe, e então virá o fim. Nós precisamos entender essa sequência. Desses últimos 6 versículos, do versículo 9 ao 14 que nós lemos, eu quero extrair algumas coisas que eu acho que nós precisamos estar preparados para passar. Coisas que Jesus descreve, que eu creio que nós vamos, se estivermos aqui vivos ainda na época que Jesus voltar, vamos ter que estar preparados para passar. A primeira coisa que você tem que estar preparado para passar é para você perder o respeito das pessoas como cristão. Versículo 9 diz que vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Não sei você, mas eu já vejo um pouco disso acontecendo. Você já vê um pouco disso acontecendo? Cristãos perdendo o respeito. Fala hoje que você é crente para você ver. E as pessoas já, chegou o crente. Essa semana talvez você tenha visto no noticiário um mapa ideológico que apareceu na faculdade de Direito da USP. Eles estavam fazendo um perfil dos calouros da faculdade de Direito e usaram vários termos para descrever os calouros. Tinha um nome e tal, e aí alguns termos, vários termos pejorativos para várias filosofias e religiões. Entre os termos estava lá, crente. Um deles, o perfil ideológico dele era crente, um termo pejorativo falando, esse é o tipo de pessoa que é o calouro, esse cara é crente. Perderemos o respeito das pessoas. A gente já vê um pouco disso acontecendo. Também creio que nós vamos perder alguns dos nossos direitos como seguidores de Jesus no fim dos tempos. Versículo 9 diz que eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Hoje em dia, a gente sabe que cada dia mais a única coisa que é errada é você dizer que tem alguma coisa errada. Já percebeu? Hoje em dia você não pode dizer que tem coisa errada não, você não pode dizer que tem coisa que não está certa. Hoje em dia, o que está certo é simplesmente permitir tudo. Se você disser que todos os caminhos levam a Deus, está beleza. Se você disser que o Deus de todos é o mesmo, está beleza. Se você disser o que a Bíblia diz, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai se não for através dele, meu amigo. Agora, pastor, você está sendo ignorante.
Pastor, você está sendo mente fechada, até gostava de você, mas agora eu estou vendo que você é desses crentes. Mente fechada. Experimenta dizer que você crê que a palavra de Deus é a autoridade, a verdade absoluta, acima de todas as outras verdades, para ver o que acontece. Pessoas caem matando. No Canadá existe um movimento, país do Canadá hoje no legislativo, para incluir a Bíblia dentro de uma lista de livros livros que são considerados literatura de ódio, discurso de ódio. Ler a Bíblia e pregar o que a Bíblia diz vai ser considerado discurso de ódio, vai ser ilegal. Há um movimento, não passou ainda, mas há um movimento para que isso aconteça. Na Suécia, em 2003, e agora mais recentemente, em 2017, na Inglaterra, pastores foram levados para a cadeia por se expressar aquilo que a Bíblia diz a respeito de alguns temas polêmicos da nossa sociedade hoje. Porque você falou que isso é errado, que isso é pecado, e isso é discurso de ódio, você vai para a cadeia. Não pode mais falar o que a Bíblia diz. A única discriminação que se tolera hoje é a discriminação contra aquele que tem alguma convicção. Se você não tem convicção, está tudo beleza, eu também não tenho, então vamos junto. Agora, se você diz, não, eu tenho convicções, eu tenho coisas que eu creio, são irrefutáveis, são absolutas, se você tem isso, aí começa a discriminação. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não sou a favor daquele crente chato e militante que dá com a Bíblia na cabeça dos outros. Não estou dizendo isso. Acho que isso aí realmente tem que ser... a gente tem que ter sabedoria sobre como expor o que a Bíblia diz. Jesus Cristo veio cheio de amor e de verdade. Não adianta vir cheio de verdade sem amor, tem que ter o equilíbrio. Eu não sou a favor daquele cara militante, chato, que não nos representa, mas... a realidade é que a gente vê cada dia mais no nosso mundo essa perda de direitos. E essa dificuldade de você poder falar algumas coisas que a Bíblia diz sem sofrer uma discriminação. Você já vê um pouco disso acontecendo? A gente já consegue ver um pouquinho disso rolando no nosso mundo? Quando a gente olha dessa forma, a gente começa a ver que essa ideia do fim dos tempos que Jesus está descrevendo não parece tão estranha, na verdade. Não parece tão distante da gente essas realidades. Então nós temos perda de direitos, temos perda do nosso respeito. Creio que nós precisamos estar preparados também para alguns sofrerem fisicamente. Está lá no versículo 9. Os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Nós precisamos estar preparados para sofrer fisicamente. Nós já temos visto isso acontecer em alguns lugares do mundo. Recentemente, com o espalhar do ISIS no Iraque, na Síria, nós temos visto isso acontecer. Eu quero mostrar para vocês uma foto de uma casa no Iraque, um portão de uma casa no Iraque. Você vai perceber que tem uma pichação em vermelho ali na coluna desse portão. Talvez você diga, olha que legal, alguém foi lá e fez aquela carinha sorrindo, né? Uma carinha sorrindo, mas você nota que não tem dois olhos, não tem um sorriso, dois olhos e um círculo em volta. É como se fosse um U para nós, com um ponto no meio e um círculo em volta. Dentro do círculo está a letra em árabe, letra N, que seria para nós, pronunciam Nun. Essa letra N, nessa pichação, representa Nazareno, N de Nazareno. O ISIS passa por esses locais, graças a Deus o ISIS tem perdido a sua força. O ISIS passa pelos locais e descobre ali dentro mora crente. A palavra pejorativa para eles é Nazareno, porque Jesus nasceu em Nazaré. Eles não chamam Jesus de Jesus Cristo. Cristo significa Messias, seria exaltar demais. É o Nazareno. Aqui mora gente que segue esse Nazareno. Bota um N, um círculo em volta, e a mensagem é para os soldados do ISIS. Quando vier a noite, as casas que estiverem marcadas, você pode fazer o que você quiser com o pessoal que está lá dentro. Isso não é assim 200 anos atrás. Isso é agora, hoje. Pessoas na Síria sendo perseguidos. Cheio de cristãos na Síria, cheio. Muitos dos refugiados que a gente vê na notícia são seguidores de Jesus. Precisamos orar por eles. No Quênia, na África, alguns anos atrás, eu já citei isso aqui em outra palavra, um homem entrou numa universidade e falou muçulmanos para um lado, crentes para os outros, e metralhou todos os crentes, porque eram crentes.
Nos Estados Unidos já teve também vários ataques com armas de fogo, procurando somente crentes dentro de uma sala de aula. Eu vi um estudo que mostra que mais ou menos 69 milhões de pessoas têm perdido a sua vida pela causa de Cristo desde a época de Cristo, nos últimos 2000 anos. Há uma pesquisa conservadora, não são números inflados, claro que não tem como a gente saber exatamente, porque não há registro de cada morte, mas as estimativas assim bem sóbrias são 69 milhões de pessoas. Existem 15 momentos na história, são momentos históricos, você pode pesquisar, estão lá. 15 momentos distintos nos últimos 2000 anos em que 1 milhão de crentes perderam a sua vida num único momento. São 15 momentos onde 1 milhão, em cada um daqueles momentos, numa situação só, numa batalha só, num atentado só. Sofrer por Jesus faz parte do cristianismo. Faz parte. Vocês estão vendo por que eu tenho dificuldade de crer numa teologia que diz, quando o caldo engrossar, a gente sobe? Por que nós, se 69 milhões de pessoas têm passado por isso, por que se Jesus descreveu que isso aconteceria conosco? Por que a gente pensa que nós somos especiais e não vamos passar por isso? Sofrer por Cristo faz parte da vida do cristão. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Paulo disse, se você quer viver uma vida em Deus, você vai ser perseguido. Paulo deixa isso claro. Procure na Bíblia algum versículo que diz, crente não vai sofrer. E você vai ter dificuldade de achar. Procure algum lugar na Bíblia que diz, não se preocupe, porque, cara, você não vai passar por nada de tribulação, você vai ter dificuldade de achar. Esse tempo de tribulação vai ser um tempo de perseguição e de sofrimento como nunca se viu antes. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se preparar para isso, a gente precisa estar ligado com relação a isso. Tem muito mais que a gente podia falar, mas eu quero passar para o versículo 10 para a gente poder concluir esse texto. Versículo 10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. A palavra escandalizados no grego é a mesma palavra que aparece em outros textos como tropeçar. Muitos tropeçarão. O que eu creio que está dizendo aqui é que através dessa perda de respeito, perda dos direitos e até o sofrimento físico que virá no período da tribulação, muitos da igreja vão tropeçar e vão abandonar a fé. Por quê? Porque o preço começou a subir, ficou mais caro, ficou mais difícil seguir Jesus. Eu creio que esses cristãos são falsos cristãos que estão na igreja, estão seguindo Jesus, mas de uma forma que Jesus nunca prometeu. E que vão abandonar a fé porque o negócio vai ficar difícil. Quando ser cristão for ser perseguido, muitos vão correr e vão correr rápido, fugindo da perseguição, porque o preço ficou alto demais. Não foi isso que me venderam quando eu aceitei Jesus. Quando eu vim para a igreja, me prometeram que seguir Jesus quer dizer que a tua vida vai ser um mar de rosas, só vai ter céu azul, teu cachorro nunca mais vai latir, teu pneu não vai furar, teu carro vai estar permanentemente abastecido, tua vida familiar vai ser uma bênção, teus filhos vão lavar a louça para você se você seguir Jesus. E aí o caldo começa a engrossar, e as dificuldades vêm, e a tribulação começa a nos atingir. Essas pessoas falam, não foi isso que eu quis, estou fora dessa, e vão pular fora. Sabe o evangelho da prosperidade? Vocês sabem o que é isso? O evangelho da prosperidade é aquele cara na televisão que ensina que se você seguir Jesus e se você for na igreja dele, se você der 10 ele faz 1000, e se você der 1000 ele faz 10.000, e daqui a pouco eu era um cara que vivia na rua, mas agora eu tenho 5 empresas, 2 carros, 3 jatinhos, Conhece essas histórias? Esses dias eu vi a abertura de uma campanha na televisão. A abertura começou assim, venha para a campanha, daí passou uma Ferrari, porque Deus vai te abençoar, passou uma lancha no mar. E aí mostrou uns prédios, eu acho que era Miami, não era no Brasil, uns prédios assim, venha porque Deus vai, é o ano da prosperidade, então um treco que você compra aqui, você bota na cabeça e bota nos bolsos e sai, que Deus vai te dar um... Esse evangelho da prosperidade, na tribulação, acabou, não sobra um. Não sobra um.
O evangelho do Deus me abençoe. Peraí, eu queria Ferrari e iate. Vou sofrer, ser perseguido. Acabou. Então, com esses pastores e essas igrejas que pregam isso, nem se preocupe muito. Porque no fim dos tempos a verdadeira igreja vai ser revelada. No fim dos tempos muitos tropeçarão, porque agora custou caro, e não era isso que eu queria ter bênção, eu queria ser empresário, eu queria poder aposentar com 30 anos, eu queria morar em Miami, e agora eu estou descobrindo que seguir Jesus tem sofrimento. No fim dos tempos, muitos da igreja vão correr, porque nunca faziam parte da igreja. E a igreja verdadeira vai ser fortalecida. Não pense você que nós vamos ser esmagados, não pense você que nós vamos ficar reprimidos. Nós vamos ver daqui a pouco. No meio da perseguição, a perseguição ela sempre fortaleceu a verdadeira igreja de Cristo, sempre, em toda a história. O conforto prejudicou a igreja, a perseguição sempre fortaleceu a igreja. Muitos vão abandonar, Jesus falou, não se surpreenda se você vê isso acontecer, mas em meio a esse abandono e perseguição, a igreja de Cristo vai se levantar como nunca antes. E eu oro que eu e que você, que todos nós estejamos no meio dessa igreja, fortalecidos, esperando a volta de Cristo, vendo Cristo como mais precioso do que a nossa própria vida, se for necessário. Que sejamos fortalecidos pela palavra de Deus. Outros vão abandonar a fé, versículo 11 diz que outros vão abandonar a fé porque o engano vai ser muito convincente. Diz o versículo 11, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Sem entrar em muito detalhe, existe uma figura que vai surgir no fim dos tempos, a Bíblia é clara quanto a isso, chamado de anticristo. É um homem, vai ser um homem físico verdadeiro que vai surgir como um líder no cenário mundial, e eu creio, de acordo com as escrituras, que ele vai trazer paz entre os palestinos e os judeus. Liçãozinha de história de 2 segundos. Ninguém nunca conseguiu fazer isso. Ninguém. Em toda a história. Já tentaram, nunca conseguiram. Vai surgir um cara, um baita de um líder, que vai conseguir um feito que ninguém conseguiu antes. E quando ele surgir, as pessoas que não entendem a sua Bíblia vão dizer, cara, isso é incrível, isso é maravilhoso, esse cara tem uma liderança, ele fez o que ninguém nunca fez antes. Obviamente, esse cara tem que ser o nosso líder, afinal ele conserta coisa que ninguém conserta. E nós que entendemos um pouco sobre a Bíblia, vamos dizer, pera, que essa história eu já conheço. Eu já li em algum lugar que surgiria um homem, que seria um líder, e que conseguiria fazer coisas que ninguém conseguiu, e que seria parte de um sistema de engano. E a gente fala de pessoas nos odiarem, pensa no ódio, quando esse líder estiver surgindo, estiver consertando problemas do mundo, trazendo paz, onde não tinha paz. Pessoas vão se levantar e falar, pastor, mas lá na Bíblia Jesus diz, ore pela paz de Jerusalém, esse cara está trazendo paz em Jerusalém, como pode ele ser ruim? E a gente vai dizer, eu conheço essa história, a Bíblia me diz que esse cara é enganoso. Esse cara está surgindo sim, mas ele está surgindo para trabalhar contra o povo de Deus. E nós vamos rejeitar esse homem e as pessoas vão nos odiar por termos rejeitado alguém que está trazendo paz. Estão vendo como funciona? Alguns vão desertar, vão sair da fé porque o engano é muito forte, é muito convincente. Creio que alguns vão abandonar a fé porque a maldade vai aumentar. Versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Essa palavra maldade no grego é bem interessante. A palavra anomia no grego significa literalmente ausência de lei. Então não é maldade, tipo assim, as pessoas vão ficar mais bravas, mais rancorosas, mais grossas. Vai haver, devido ao aumento da ausência da lei, o amor de muitos se esfriará. Sabe o que eu imagino disso? Aquela história assim, cara, eu faço o que eu quiser. Que lei, palavra de Deus? Quem é você para dizer que o que eu faço é errado? Quem é você para dizer que o que eu faço é pecado? Essa ausência de lei, essa despreocupação com a lei, essa insubmissão e respeito à autoridade da palavra de Deus vai crescer, o aumento da ausência da lei vai fazer com que o amor de muitos se esfrie. Eu faço o que eu quiser, quem é você para dizer que eu estou errado? Não parece tão distante, parece?
A gente começa a enxergar isso, a gente começa a ver a nossa sociedade indo para esse lado e, de repente, o fim dos tempos não parece aquela coisa tão distante da gente, porque a gente já vê pedaços e começos disso no nosso meio. Eu sei que o que a gente está falando hoje é uma coisa pesada. Quem já é de casa sabe que a gente não tem prazer nenhum em trazer coisa pesada. Mas eu não seria bom pastor para vocês se eu não lhes ensinasse a respeito daquilo que a Bíblia diz que virá. Talvez não virá no nosso tempo. Talvez virá no tempo dos nossos filhos. Talvez virá no nosso tempo. Nós precisamos estar preparados. Mesmo que seja chato, difícil e pesado, nós precisamos estar preparados e entender a respeito disso. Estão prontos para a boa notícia agora? Vamos para a boa notícia? Versículos 13 e 14 tem algumas boas notícias. Finzinho do versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus por isso. Versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então, somente então, depois de tudo isso que eu já descrevi para vocês, virá o fim. O evangelho vai ser pregado a todas as nações. Sabe o que eu creio que está dizendo aqui? A gente já tem falado, isso já está praticamente existe hoje. O pastor Vargas falou sobre isso semana passada. Nós temos milhões de cristãos hoje na China. Não em igrejas legalizadas, mas se encontram em casas particulares escondidas. São milhões. Nós temos um testemunho do Evangelho que nós pudemos apoiar nessa igreja lá na Coreia do Norte. Glória a Deus por isso. O país mais fechado do mundo tem missionários evangélicos lá. Glória a Deus por isso. Verdade que isso já está bem avançado, mas eu creio que aqui está falando de um momento um pouco diferente. É um momento que, quando essa perseguição começar, tudo isso que a gente já falou, os que não são cristãos verdadeiros vão abandonar a fé, mas aqueles que são salvos em Jesus Cristo, que vão estar vendo, vão estar dizendo, cara, está chegando, está acontecendo o que a Bíblia diz, é o momento, Jesus está prestes a voltar, vamos pregar, vamos falar, vamos testemunhar, vamos morrer por Cristo se for necessário, porque nós enxergamos que o fim está chegando, nós somos salvos em Jesus, temos uma esperança que ninguém tem, uma alegria que ninguém tem, uma certeza que ninguém tem, então vamos dar ao máximo que nos resta de vida para que o Evangelho seja proclamado. E eu creio que vai haver um aumento e uma explosão da pregação do Evangelho ao redor do mundo. Alguns vão pregar não por palavras, mas por ações, perdendo a sua vida. E muitos vão se converter ao ver isso. Quem é que faria isso? Ele morreu, parece que tinha uma certeza tão grande, parece que tinha uma paz tão grande. O que é isso? Isso vai mexer com pessoas. E se eu e você fizermos parte desse último tempo, nós vamos dizer, cara, nós estamos vendo que já está chegando, vamos embora, vamos pregar, vamos sair daqui, vamos entregar o que a gente tem para pregar o Evangelho. Eu creio que vai haver uma explosão da pregação do Evangelho, para que todos possam ouvir antes do fim. A graça de Deus sendo manifestada através das nossas vidas, pregando, explodindo o Evangelho ao redor do mundo para que todos possam ouvir antes do fim, antes da volta de Cristo. Perseguição da igreja sempre gerou crescimento, sempre gerou. E eu creio que vai ser assim no fim dos tempos. A perseguição da igreja vai gerar um crescimento e uma explosão. Não vai enfraquecer a igreja não, vai fortalecer a igreja, vai revelar quem realmente é a igreja, e a igreja verdadeira vai proclamar o Evangelho como nunca antes, porque nós vamos entender, está chegando o tempo. Após essa perseguição, as mortes, a perda do direito, a revelação de quem realmente ama Jesus, o Evangelho vai se espalhar, e daí então, fim do versículo 14, daí então virá o fim. Jesus disse, e eu creio que esse fim é então o fim para nós, o arrebatamento, o fim do nosso tempo aqui na terra. Só depois do sofrimento, perda de direitos, perda de respeito, pregação do Evangelho, aí sim virá o nosso fim, o nosso arrebatamento. Esse ano? Ninguém sabe. Nós vamos ver semana que vem que existe um evento que vai acontecer mundialmente, que vem imediatamente antes da segunda volta de Cristo. Um evento que hoje ainda não está se concretizando. Existem planos, mas não está se concretizando. Eu não creio que é um mistério tão grande no sentido, nossa, pode acontecer amanhã. Eu não creio que está pronto. Tem um evento que nós vamos olhar semana que vem, que a Bíblia descreve que vai acontecer antes da volta de Cristo. E esse evento não está pronto ainda. Não existe o prédio hoje onde esse evento vai acontecer. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Mas pode acontecer no nosso tempo, pode acontecer o ano que vem, pode acontecer daqui a 10 anos, nós não sabemos.
mas pode acontecer no nosso tempo. Nós precisamos estar preparados. Por hoje nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo e alguns eventos que vão preceder. Mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz. Nós precisamos estar acordados, porque tem coisas que não são claras na Bíblia, mas tem algumas coisas que a gente pode dizer com certeza. Nós podemos dizer com certeza que um dia esse mundo como nós conhecemos vai acabar. E eu creio que nós podemos dizer, baseado nesses textos, que haverá antes disso, no processo do mundo acabar, haverá perseguição, haverá até mesmo morte de muitos cristãos. Glória a Deus que antes da ira de Deus ser lançada sobre a terra, nós somos arrebatados. Glória a Deus, nós não fomos destinados à ira, mas à salvação em Cristo Jesus. Mas não creio que nós seremos arrebatados sem sofrimento. E isso é importante a gente entender. Esse sofrimento vai ser um teste, esse sofrimento vai ser uma purificação da igreja. Esse sofrimento nós precisamos estar preparados para passar por ele se for necessário. Se for necessário, precisamos estar preparados. Eu entendo que nenhum de nós gosta de sofrer, né? Eu pelo menos não. Se você gosta de sofrer, você precisa de ajuda, porque isso não é normal, a gente gostar de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, mas eu estou disposto, pela graça de Deus, que eu creio que me fortaleceria se chegasse a esse ponto. Eu estou disposto a sofrer e até mesmo a morrer pelo Evangelho. Não porque eu sou o pastor André, mas porque eu creio que naquele momento de decisão, se fosse eu numa sala de aula separando, eu creio que naquele momento a graça de Deus viria sobre mim, me fortaleceria para me manter fiel ao Evangelho e testemunhar ao Evangelho através da minha vida se fosse necessário. Eu estou disposto. Você está disposto? Você está disposta a passar por isso, se for necessário? Ninguém quer isso, mas se isso acontecer no nosso tempo, estamos dispostos, estamos preparados? Ou estamos acreditando que quando o caldo engrossar, a gente já vai embora? E aí a gente começa a ver o que a gente acabou de escrever e diz, pô, peraí, não era para ser assim, não era isso que eu queria, não era isso que eu entendia, não foi isso que eu fui preparado, ninguém falou isso para mim, eu não sei como viver agora, não sei o que fazer no meio de tudo isso. Nós precisamos estar preparados. E você? Está preparado? Você já consegue ver um pouco disso acontecendo no nosso mundo? Um precursor disso já acontecendo? Eu creio que nós estamos vendo hoje como se fosse a mulher que antes de entrar em trabalho de parto, ela começa a ter algumas contrações. Não é o parto ainda, não precisa correr para o hospital, mas ela está sentindo algumas coisas que já estão demonstrando para ela que esse dia está chegando. Não é o momento, não vai nascer agora, mas a gente já consegue sentir algumas contrações. Ela vem a contração, dela vai embora. E agora não, agora está beleza. Daí outra contração, mas agora parece que passou. Daqui a pouco outra contração. E o que eu acho que vai acontecer, nós vamos ver que as contrações, como num parto, vão se tornar mais frequentes e mais fortes até o dia em que a tribulação vem. Então não se engane, a gente diz, não, passou, aconteceu um negócio ali, pensei que era, mas passou. Depois vem mais um, pensei que era, mas passou. E a gente vai ver isso se acelerar ao fim dos tempos. Você está pronto para isso? Como é que fica isso para você? Será que Jesus é precioso o suficiente para você e para mim, para a gente sofrer por Ele, se for necessário? Eu quero que cada um de vocês seja preparado para perseverar e para ser salvo no fim. Eu sei que o tema é pesado, mas é um tema preparatório que a gente precisa falar. Eu preciso, como seu pastor, ensinar, incentivar você a estar preparado para isso. E nós, como igreja, além de você individualmente, como é que está você? Como é que fica isso para você individualmente? E para nós, como igreja, o que vai sobrar da PIB se Jesus voltar? Sabe por quê? O maior teste de sucesso dessa igreja não tem a ver com prédios, que a gente tem, pela graça de Deus, conseguido construir. Somos gratos a Deus por isso, mas prédio é uma ferramenta para vocês poderem sentar dentro. Isso não é sucesso. Agora tem 2 cultos na PIB, está vindo tanta gente que não cabe, tem que pôr 2 cultos. Glória a Deus por isso. Isso não é medida de sucesso. A medida de sucesso é quantos permaneceriam fiéis a Jesus Cristo se tivéssemos que passar por isso. Essa é a única medida de sucesso que importa, porque é a única medida de sucesso que tem impacto sobre a nossa eternidade. O resto é resto. O que sobraria da gente se a gente tivesse que passar por isso?
Eu creio, eu espero que nós sejamos o tipo de pessoa que diz: olha, Jesus é mais valioso para mim do que a minha própria vida, e se eu precisar dar a minha vida por Jesus, eu estou disposto a fazer isso. Ele já me salvou da morte eterna, eu não tenho problema, se precisar, sofrer por Ele aqui. Como Paulo, que nós possamos dizer: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Seja vivendo, seja morrendo, o meu negócio é Jesus. Se for aqui para servir Jesus, eu fico. Se for para subir, estar com Jesus, eu vou também, porque o meu alvo, o meu tesouro maior é Jesus Cristo. Você está pronto? Você está pronta para isso? Está disposto? Está disposta? É esse o evangelho que você está disposto a seguir? Porque esse é o evangelho verdadeiro. Deus nos abençoa? Com certeza. Temos alegria? Sem dúvida. Temos esperança? Como ninguém. Temos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo nos guiando? Não há dúvida disso, mas também temos esse entendimento de que um dia o caldo vai engrossar. E esse engrossar do caldo Deus vai usar para dar a última explosão do Evangelho, para que pessoas possam ouvir antes da vinda de Cristo. Você está pronto? Você está pronta? Feche seus olhos comigo, vamos orar? Gostaria que você tivesse um tempo com Deus aí onde você está e abrisse um espaço no seu coração para Deus falar com a gente, para nós avaliarmos a nossa caminhada com Jesus frente àquilo que nós ouvimos hoje. O alvo da gente falar sobre isso hoje não é amedrontar ninguém. Não creio em seguir Jesus por medo, creio em seguir Jesus por amor. O alvo não é ficar especulando quando que vai ser. Será que é agora? Será que é essa pessoa? Será que é nesse momento? Não é isso. O alvo dessa mensagem é nos preparar para aquilo que a Bíblia diz que talvez nós tenhamos que passar. Talvez não. Nós precisamos estar preparados. O alvo dessa mensagem é esperança em meio às dificuldades, que se a gente vê isso começar a acontecer, a gente vai poder dizer: cara, eu lembro que a gente falou a respeito disso, eu lembro que tudo isso está dentro do planejamento de Deus, está debaixo do controle de Deus, e eu sei que eu posso ter esperança, porque eu li o fim da história, e no fim da história Jesus vence, e eu venço junto com Ele. Então eu não preciso temer. Jesus diz: é necessário que essas coisas aconteçam, vai acontecer, mas eu estou no time que vai vencer no fim, eu já sei o fim da história. Então não preciso ter medo, não preciso perder a esperança, eu posso ter esperança de que quando essas coisas começarem a acontecer, elas estão debaixo do controle, da soberania, do plano de Deus. E quem sabe alguns de nós vão ser contados dignos de sofrer por Cristo, como alguns discípulos disseram. Eles se alegravam, ficavam felizes porque foram considerados dignos de sofrer por uma causa tão nobre, e eles se alegravam. O alvo desse ensinamento é também santidade. A Bíblia diz: sem a qual ninguém verá a Deus. Que a gente possa ajustar as nossas vidas, que a gente possa parar de pensar que isso é só uma categoria teológica, é uma coisa que crente fanático pensa, mas não tem nada a ver comigo. Não, tem sim, tem sim. E se tem algum ajuste que precisa ser feito, precisamos fazê-lo. O alvo desse ensinamento é que nós tenhamos vida com Deus dia a dia, que não seja só vir para a igreja ouvir o pastor falar, mas que eu tenha uma vida com Deus, que eu fale com Deus, que eu leia a Bíblia, que eu ore, que eu tenha uma vida com Deus, para que, se esse momento vier, eu tenha a força necessária e a intimidade com Jesus necessária para perseverar. Como é que está a tua vida? Que ajustes precisam ser feitos? Quero falar hoje com aquele que não tem certeza que é salvo em Jesus. Não tem certeza. Você tem vindo, tem aprendido, tem ouvido, tem gostado, mas você não tem certeza. Se Jesus voltasse, você não tem certeza.
Você pode ter certeza, a Bíblia é bem clara quanto a isso. Você pode ter certeza da sua salvação. Essa certeza vem através de você decidir, é uma escolha sua, você decidir, eu quero servir Jesus com a minha vida, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Quero que Ele seja o meu tesouro maior, eu quero estar listado no time que ganha lá no fim, porque um dia isso tudo vai acabar e tem um time que vai ganhar. E eu quero estar com Jesus. Se você não tem essa certeza, que no fim de todas as coisas, quando Jesus vier, que você vai estar com Ele, eu gostaria de convidar hoje a você abrir o seu coração para Jesus, entregar a sua vida para Jesus, dizer: Jesus, em frente ao que eu ouvi, eu quero estar contigo, lá naquele dia, eu quero estar contigo. Se você precisa tomar essa decisão hoje, eu vou pedir que, com os olhos fechados, todos estamos orando, que você erga a sua mão para que eu possa enxergar. Como um sinal da sua decisão. Cara, eu quero ter certeza, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero tirar do meu coração aquilo que precisa ser tirado do meu coração para que eu possa estar. Amém, amém, amém. Quem mais? Quem mais precisa ter essa certeza hoje? Erga a sua mão para que eu possa ver. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Várias pessoas com as mãos erguidas. Glória a Deus. Amém. Amém. Mais mãos se levantando. Se você precisa tomar essa decisão com Cristo hoje, você ergueu a sua mão. Fala com Deus onde você está. Nós chamamos isso de oração. É só você falar com Deus. Entre você e Deus. Fala: Deus, eu quero estar contigo naquele dia. Deus, eu quero ser daqueles que perseveram e que são salvos no fim, ou da história mundial, ou da minha história, quando chegar o dia da minha morte. Eu quero ser salvo, Jesus. Se você ergueu a sua mão, fala comigo: Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu quero viver somente para o Senhor. Eu quero ter o Senhor como tesouro maior do meu coração, mais precioso do que a minha própria vida. Perdoa-me do meu egoísmo, dos meus pecados, da minha frieza, e começa algo novo no meu coração nessa noite. Fala isso com Deus. Fala isso com Deus. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, os nossos erros, a nossa necessidade, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que aquele que proclamar o nome de Jesus, que clamar ao nome do Senhor Jesus, será salvo. Chama o nome de Jesus, fala: Jesus, eu preciso do Senhor, eu quero salvação, é hoje, eu quero ter certeza, eu quero sair daqui sem sombra de dúvida de que algo novo começou no meu coração. Eu quero nascer de novo hoje, eu quero começar uma nova jornada contigo. Deus, eu oro que o Teu Espírito Santo opere no coração de cada pessoa que está tomando essa decisão hoje. Opere no coração de cada pessoa um novo nascimento, um novo começo, uma nova vida, uma nova certeza, Deus. Uma mudança de prioridades, uma mudança de pensamento, um redirecionamento da vida, com Jesus como alvo maior. Quero orar com você que já conhece Jesus, mas precisa fazer alguns ajustes hoje. Já conhece Jesus, não é nada novo, mas à luz daquilo que nós olhamos, tem alguns ajustes na sua vida, como na minha, que precisam ser feitos. A gente precisa lembrar que a nossa história é um piscar de olhos de uma história muito maior, que é a história que Deus está escrevendo com a humanidade. A gente precisa lembrar que um dia essa história vai acabar. E que apesar do mundo ao nosso redor parecer tão ordenado, e tão certo, e tão verdadeiro, um dia tudo isso vai acabar. E a gente precisa talvez deixar de focar em algumas coisas que a gente tem focado. Talvez passar a focar em algumas coisas que temos perdido o foco. Talvez algumas coisas possuem lugar de preeminência no nosso coração. Talvez existam coisas que são mais preciosas do que Jesus para mim e para você. E no momento de teste,
Jesus precisa ser a coisa mais preciosa. Jesus precisa ser o alvo maior. Se existe algo no seu coração, confessa isso para Deus. Fala com Deus, fala: Deus, eu nem sabia, nem entendia, nem estava vendo isso, mas hoje eu entendo que tem algumas áreas da minha vida que precisam ser ajustadas, tem algumas prioridades que precisam ser repensadas, tem algumas ações que precisam ser abandonadas, outras ações que eu já sabia que eu deveria estar fazendo, eu preciso decidir hoje a fazer. Decida, fala com Deus, se comprometa com Deus. Vamos deixar que essa palavra nos confronte, nos ajude, nos fortaleça, nos faça sair daqui mudados. Deus, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre cada um dos seus filhos. Eu oro em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha fazer que através dessa série nós sejamos fortalecidos, Pai. Que a Igreja de Cristo tenha uma visão mais clara, Deus, sobre a vida, sobre a nossa realidade, sobre aquilo que precisamos fazer, Pai. Traz clareza para a nossa visão, traz certeza para os nossos corações, traz esperança para o Teu povo, Pai. Traz os ajustes que são necessários para as nossas vidas. Opera aquilo que o Senhor precisa operar hoje, eu oro, pelo Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, operar nos nossos corações. E que saiamos daqui fortes, esclarecidos, com novas determinações, novos alvos, por causa daquilo que ouvimos hoje. Obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que nos indica como caminhar, para onde o rumo da história está indo, para que não seja surpresa, para que não sejamos pegos de surpresa, mas tenhamos entendimento. Obrigado, Jesus, por isso. Continua ministrando aos nossos corações essa semana, Deus. Continua nos levando de volta essas verdades essa semana. Continua levando isso da nossa mente, da nossa cabeça até o nosso coração, para que possamos viver mais como o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.